Bom, gente, continuando. E aí, né, não deu certo. Então, não era ele, tá? Então, eu fiquei no meu apartamento e tal. E, como eu falei, fiquei muito revoltada com Deus. Fiquei muito revoltada com Deus. E também, antes de tudo, antes de eu terminar com meu ex-namorado, eu acho que eu tava naquele momento tão delicado da minha vida que eu queria ter uma pessoa do meu lado. Então eu comecei a namorar muito rápido também, né? Eu achei que eu fui muito rápida. E esse eu acho que foi meu erro, né? Me divorciei e namorei muito rápido. Então eu acho que eu queria... Eu tava tipo assim com raiva de Deus, sabe? Então eu queria... Sabe? Não tava nem aí. E eu comecei a namorar muito rápido depois do meu divórcio. Então eu não esperei. Eu acho que a gente, quando tá naquele processo de divórcio e tal, não dá certo, mas tem que esperar, ter calma. Mas não, eu tava naquele momento tão delicado por eu ter perdido a guarda dos meus filhos, por muita coisa. Então eu tava, tipo, triste com Deus. Eu não tava nem... Então eu namorei muito rápido. Então Deus mostrou... Eu via viajando, eu tava nem aí, sabe? Aquela coisa com meu ex-namorado. Mas é isso, tá? E aí Deus mostrou que não era ele. E eu fiquei muito revoltada com Deus, e aí viajava e não tava nem aí, eu tava muito assim. Eu falava, Deus, por quê? Deus, por quê? Eu perdi a guarda dos meus filhos, eu pagava advogados caros e tal, e não dava certo. Até porque meu ex-namorado me ajudava e tal. Pagar advogados caros pra poder pegar a guarda dos meus filhos, mas nunca conseguia. Porque não era da vontade de Deus. E Deus queria trabalhar na Mônica, né? Porque Deus queria a Mônica de verdade, a Mônica por inteira, a Mônica transformada, a Mônica, uma nova criatura. Porque quando Deus ele quer fazer uma modificação em você, gente, quando vocês estão passando por algo na vida de vocês, é porque ele quer moldar vocês. Ele quer fazer transformar em vocês, porque o ouro, para ele ficar aquele ouro bonito, ele tem que passar por muito processo. Então eu tive que passar por muito processo para poder realmente voltar para Jesus de corpo e alma. Então foi aquele momento, eu já tô resumindo, tá, gente? Eu já tinha passado por muita coisa, mas eu já tô resumindo, já tô dizendo a parte que eu já terminei com meu ex-namorado, noivo, né? Porque a gente estava noivo. E aí, ele também me pediu em noivado muito rápido, tal, a gente pensava em casar e tal, porque, né, como a gente fala, cristão não pode ficar namorando muito tempo. Mas enfim, não era ele, tá? Não era ele, diz, não é esse, esquece, não é ele. Não foi ele que eu escolhi pra ti. Então, e aí a gente terminou. E aí foi um momento, gente, que eu já estava tendo aquele momento com Deus, eu tinha pedido perdão por tudo que eu tinha feito na minha vida. Eu tinha... passei por alguns processos com os meus filhos, com aquele meu ex, então não vou contar, tem muita coisa que é muito delicada pra eu contar aqui, mas eu passei por um processo muito assim com meu ex, com os meus filhos. E aí foi o momento que eu comecei a trabalhar mais, sabe? Trabalhar muitas horas pra poder conseguir dinheiro pra pagar meus advogados. E lutando nos tribunal, pagando meus advogados, eu e Deus providenciou um advogado pra mim. Foi o momento que eu conheci uma igreja, que eu pedi assim, Deus me mostra uma igreja para me congregar, uma igreja para poder orar por mim, uma igreja para poder lutar por mim, uma igreja que se preocupa comigo, que esteja ali do meu lado. E aí Deus mostrou essa igreja para mim. Sabe, foi uma igreja bem simples, uma igreja que eu não imaginaria, porque eu sempre ia para muitas igrejas muito grandes, umas igrejas muito bonitas, muita gente, e eu não sentia aquela coisa que eu senti nessa igreja, bem simples, bem humilde, mas foi lá que eu senti a presença do Espírito Santo, foi lá que o Espírito Santo falou comigo, foi lá que onde eu tive aquele encontro verdadeiro com Deus, aquele encontro que eu tive com Jesus, sabe? E aí eles começaram a me apoiar, começaram a orar por mim, começaram o diabo, eu comecei a deixar a fornicação, eu comecei a servir a Deus, eu comecei a fazer a obra que eu ainda estou fazendo, porque ainda assim, gente, Deus ainda tá trabalhando ainda na Mônica, tá? Não tô dizendo que já a Mônica já tá tudo ok, não. Todos os dias é uma etapa, todos os dias é uma mudança, todos os dias o diabo tá ali, ó, 24 horas rugindo igual um leão, para a gente cair em tentação, para a gente cair. Mas a gente tem que estar ali lendo a nossa Bíblia, se fortalecendo, orando, porque senão a gente cai, gente. A gente é falho, eu sou falha, você é falha, qualquer um aqui é falho, entendeu? Então,
foi o momento que eu comecei a me aproximar mais do Senhor, levando meus filhos para a igreja, porque eu tenho os meus filhos, tá, gente? Mas não todos os dias, como uma mãe quer que seja todos os dias seu filho ali para acordar, para levar para a escola, eu não tenho isso. Então, isso aqui me deixa muito mal. Mas o Senhor tem falado para mim, disse assim: ei, eu vou entregar teus filhos no meu tempo, não no teu. E eu creio que Deus vai entregar os meus filhos para morar comigo, gente, comigo. Eu creio. Isso eu tenho uma plena certeza. Não tenho nem dúvida. Então, é isso, né? Então, foi um momento que eu comecei a orar, a jejuar, ainda, né, orar mais com os irmãos me chamam, levam meus filhos para a igreja, tô ali, claro que ainda tô deixando, renunciei muitas coisas do mundo para estar ali com Jesus, para estar ali fazendo a vontade do Senhor, trabalhando para Ele, tenho pregado, evangelizado também com panfletos na rua, falando de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas. Mas vocês acham que o diabo ficou feliz? Não, gente. Não, não, não. O diabo ficou com muita raiva. Por quê? Porque eu renunciei muitas coisas para servir a Deus. Renunciei muitas coisas mesmo, mas para servir a Deus. Então o diabo ele já colocou muitos pratos para mim, muitos pratos deliciosos, mas eu recusei, tá? E eu tô aqui, gente. Tô aqui em oração, né? Pra não cair. Tem que estar em oração, tem que estar jejuando, né? Tem que estar ali lendo a Bíblia pra não cair. Tem que fazer seu devocional todos os dias, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Se pegar a cruz nessa terra pra ir pro caminho estreito, não é fácil. O diabo, pro caminho largo, o diabo ele coloca muitas coisas. E muita gente vai pro caminho largo porque é mais fácil. Mas para servir a Jesus é um pouquinho complicado, mas ele está ali pra gente, para nos dar a vitória. E quando a gente morrer, a gente vai reinar naquele lugar lindo e maravilhoso. Aquele lugar que está preparado para cada um de nós, entendeu? Então, eu prefiro passar por luta aqui nessa terra com o Senhor Jesus Cristo de que morrer sem ele e ir para o inferno, porque o inferno existe, gente. E a vinda de Jesus está próximo. A gente já está vendo aí o que está acontecendo no mundo todo, né? Guerras, sinais, entendeu? Então, gente, a única coisa que eu falo para vocês, Jesus é o único caminho para nossa vida eterna. Então, o que aconteceu foi um momento que eu tive eu tive muitas experiências com Deus, né? Eu tive muitas experiências, coisas que eu nunca imaginei ter com Deus, eu tive, tá, gente? E ainda tô tendo, né? Porque Deus ainda tá trabalhando na Mônica. Então, foi o momento que eu voltei pra Deus, foi no dia que realmente eu fui na igreja e falei: Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa, estou aqui para te servir, para fazer a tua vontade, porque para viver em pecado eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro morrer contigo, Jesus, de que fazer a vontade do diabo. E eu, gente, eu tinha problema com a fornicação, porque o diabo, ele sabe onde é os teus pontos fracos, entendeu? Então você tem que vigiar, orar e tá ali orando, ter um compromisso com a igreja, primeiramente com Deus, quer dizer, um compromisso primeiramente com Deus, depois com a igreja, ficar próximo, porque se você tá numa TV, se vocês estão assim, vendo coisas desagradáveis nas internet, vai colocar coisas, às vezes você, tipo, colocar coisas na sua cabeça, sabe? Que nada que fortifica você, então você tem que assistir coisas na internet que fortifica o teu espiritual, entendeu? Com Deus. Então é isso, gente. Esse foi o momento que eu tive com Deus. Depois eu vou aqui fazer um vídeo, o meu testemunho de todo o processo, porque aqui eu só tô falando como foi que eu voltei para Jesus. Eu resumi bem resumidinho, tá? E eu voltei para Jesus quando eu realmente perdi eu já tava com um momento com Deus, só que quando eu perdi a guarda dos meus filhos, com o processo de tudo que eu passei, né, do meu divórcio,
E Deus queria trabalhar na Mônica, né? Queria a Mônica realmente. Então hoje eu tô servindo ao Senhor Jesus, tenho trabalhado na obra e ainda Deus tem mais coisas para fazer na minha vida, para trabalhar para Ele, para conseguir almas para Ele. E o meu testemunho eu vou contar aqui sim, tá? É um testemunho bem longo, mas vai ter várias partes. E é isso, gente. Isso foi o momento que eu voltei para Deus, o momento que eu voltei para Jesus. Foi quando eu perdi a guarda dos meus filhos e eu passei por todo esse processo na minha vida. Mas hoje eu estou bem, né? Não, ainda continuo em processo, tá? Diz, tá tudo bem. Não, ainda continuo em processo, porque Deus ainda tá trabalhando ainda na Mônica. Mas, então é isso. Aqueles que estão afastados do Senhor Jesus Cristo, voltem, gente. Jesus ama vocês. Jesus tem um propósito lindo para vocês. Então, às vezes, Deus tem que mexer com algo, deixar mexer, né? O diabo tocar. Porque tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus. Às vezes Deus tem que deixar acontecer, permitir pra gente realmente voltar pra Ele de coração. Pra gente realmente dizer, eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Então foi isso que Deus fez na minha vida. Então fiquem na paz do Senhor Jesus e compartilhem para ajudar mais o meu canal e chamar mais gente aqui para o meu canal, né, gente? Pra ajudar aí meu canal, né? E é isso, eu vou trazer ainda mais coisas ainda do que Deus tem feito na minha vida e que vai fazer ainda. E vou trazer ainda muitas bênçãos aqui no meu canal. Como eu falei pra vocês, o meu canal é de tudo, de tudo. Então dá um like aí, tá? Compartilhe, mulher, compartilhe, meninos. Compartilhe, abençoadas e abençoados. E fiquem com Deus e a paz de Jesus.